Irmãos, que Jesus nos abençoe. A gente começa pedindo desculpas, né, pela grande decepção, porque vocês, com certeza, a maioria das pessoas até mudam de horário, né, em função do nosso amigo Júlio César, que hoje ele fez o estudo à tarde, porque é aniversário dele. Então, com certeza, né, os tarefeiros do bem, que é a casa dele, né, os grupos de amigos, tudo isso, nesse momento, deve estar homenageando. E a gente manda a nossa vibração. Então, eu sei que é uma decepção, mas a sorte é que é para falar de doutrina espírita, porque se fosse de outra coisa, a gente não se atreveria, né? Alguém já falou assim, vocês têm cara de pau. Tem que ter, né? Tem que ter. Então, é doutrina espírita. E quando a gente vê esse capítulo, que é o capítulo 3º da parte 1ª, e a parte 1ª do Livro dos Espíritos é sobre Deus e as causas primárias. E essa parte 1ª deu origem ao livro A Gênese, por isso é que nós temos aqui o texto de A Gênese para a nossa compreensão. Ele fala da criação, e a gente estava aqui sentadinha lembrando de uma música, não vamos cantar não se assustem, tradicional do cancioneiro espírita, que meu filho sempre adorou e cantava a plenos pulmões, né? Que ela fala assim: voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilha no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz. O amor me faz sentir o Criador. Então, essa música tem tudo a ver com essa beleza de Deus e com a beleza do momento de estarmos na casa espírita. Com certeza, existe um projeto espiritual, existe um trabalho espiritual para nós estarmos aqui. Embora muitas vezes nós pensemos que viemos por acaso ou por outra coisa. E os espíritos, como são discretos e inteligentes, deixam a gente continuar a pensar do jeito que a gente quiser. Mas há um projeto, há uma proposta bem sublime, bem maior de nós estarmos aqui. E nesse primeiro capítulo, principalmente nesse texto de hoje, 52 e 59, se fala da criação e, ao mesmo tempo, se fala de um tema que a gente, às vezes, fica com muita delicadeza para tocar, que é a questão de concordância bíblica. Então, tem duas situações. Os espíritas não aceitam a Bíblia Sagrada e, por isso, chamam a gente de demônio. Eu até recebi um papelzinho ali, tudo sublinhadinho, falando por que não tem que se acreditar nos espíritos, essa raça iníqua, que é uma séria situação. Por quê? A gente nega a Bíblia. E tem um outro aspecto, assim, não, a gente aceita porque é o primeiro livro que veio. Primeiro, não é o primeiro livro, né? Em termos de história da humanidade, não existe isso. E a questão da doutrina espírita não é contradizendo a Bíblia, não. É lançando um olhar quanto à interpretação que se faz. Porque a gente faz uma interpretação muito literal de tudo. Certa feita, Baltazar, que é um dos diretores espirituais da casa, ele falou que nós ainda estudaríamos o Evangelho de Jesus por 600 anos. Naquela época, eu era mais nova, quando a gente é mais nova, a gente acha que há muito tempo. Eu disse, meu Deus, 600 anos é muita coisa. Depois que a gente passa do meio-dia para a tarde, a gente começa a pensar diferente, né? 600 anos são só 6 encarnações. É o período entre estado em plano espiritual e plano físico. 6 encarnações. Se a essa altura a gente sabe tão pouco, com certeza em 6 encarnações a gente vai saber mais um pouquinho, mas não vai abranger toda a beleza e todo o ensinamento e toda a felicidade que o Evangelho pode trazer para nós.
E porque não é aquela posição literal em que eu leio e interpreto. Então, Jonas ficou lá não sei quantos dias, 3 dias ou 3 noites, não sei, lá dentro da baleia. E aí, alguém fala assim, se estivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Gente, aí, né, como é que pode? Aí a criancinha pequenininha não entende isso. Então, quando se fala em diversidade das raças humanas, a gente tem uma história que é contada para a nossa civilização judaico-cristã, que não é a mesma contada para as outras civilizações. A oriental, por exemplo. A civilização islâmica, por exemplo, tem histórias diferentes. Então, a história da criação para nós está assim. Deus criou o paraíso, e aí no paraíso tinha tudo, né? Tinha tudo. Aí criou o homem. Na sociedade machista, o homem tem que ser o primeiro. E aí a mulher foi uma costela do homem, por isso a gente só tem 2 neurônios, né? Porque, né, tem menos neurônio, foi uma costelinha do homem lá, para mostrar o quê? Uma submissão, uma inferioridade, alguma coisa assim, né? E no meio do paraíso, gente, no meio, vamos pensar, o que é no meio? É uma coisa que eu venho de lá, eu venho de cá, de onde eu vier tem, né? Está a árvore lá do bem e do mal, a árvore do conhecimento, que não podia ser provada de jeito nenhum. Que maldade, né? Mas não é, gente. Que ideia é essa? Botar logo ali no meio, porque no meio você vai tropeçar, você vai olhar. Estava lá. E aí, tinha que ser a mulher. E ali, mas isso é bom, porque naquela hora já mostrou quem manda na situação, né? Desculpe os homens. Então, né, foi a mulher que ouviu a serpente e falou para o homem comer. E no momento que eles comeram, eles tiveram a identificação da sexualidade, que é um grande problema. E a questão do trabalho, né? Então está lá, parirás com dor e comerás do pão do suor do seu rosto. Gente, essa herança para nós é uma coisa triste. Porque já viu aqui não. Nem aqui, nem na internet, nem na rádio, amigo da rádio, ninguém. Mas fora de nós, tem gente que detesta trabalho. Tem gente que trabalha com plantão e pega lá os dias próximos ao feriado para dar uma esticada. Por quê? Trabalho é castigo. Olha como é que a educação vai passando. E as questões da sexualidade, então, enriquecem e enlouquecem os consultórios, porque são os nossos problemas maiores. Então, nós temos essa herança, né? Então, estava lá. E quando eles descobriram a sexualidade, é claro, nasceram as pessoas. Começou a nascer. Eles tiveram 3 filhos. Abel, Caim e Sete. Eram 3. Aí, teve uma briguinha lá por ciúme, a coisa toda. Aí, Caim matou Abel. E foi amaldiçoado. E Sete sai dali do paraíso e encontra filhos e filhas de outras nações. E ali começa a população toda, né? Interessante, né? Como é que encontrou gente se só tinham eles? Porque se eu estou sozinha, depois tem gente, como é que pode essa coisa? Gente, é uma leitura, observe, eu fico boba. Como é que pessoas com hábito de leitura, a lei não vê? Mas sabe o que é isso? É preconceito, é a ideia preconcebida. É o uso do não raciocínio, então é por isso que a gente começa a fazer confusão. Porque, na verdade, eu finjo que aceito. E evito pensar no assunto, porque se eu questionar, eu vou ser amaldiçoado. E eu quero ser abençoado, e aí eu acho que ser abençoado é concordar com tudo. É fazer parte de unanimidade. E eu sempre falo a frase, ele está há pouco tempo no plano espiritual, mas alguém muito querido mesmo, o Milor Fernandes. Ele tem uma frase maravilhosa. A unanimidade é burra. Né? Foi a unanimidade que crucificou Jesus. Se a gente ficar na aceitação de tudo, não existe descoberta, porque é doente, tem que ficar assim mesmo, né? Nós, mulheres, então, né, sofreríamos muito com a questão da invenção, né? Que coisa romântica
é sair de casa e ir para o rio lavar a roupa. Aí você ali é uma integração muito boa, porque a gente conversa, né? Leva o tear, né? Para ir fazendo, afiando, aquela coisa das crianças todas juntas. Que maravilha isso, né? Aí alguém discordou disso. Não, a gente pode fazer isso melhor. Aí criou a abençoada máquina de lavar, que merece nossos beijos, né? Eu já tenho pessoas que falam assim, eu fico sem marido, mas não fico sem máquina de lavar. É coisa que corre, hein? Nosso meio. Por quê? Né? Foi inventado por um homem. Mas um homem que discordou daquele processo e lançou alguma coisa. Então, gente, a vida tem um processo de evolução. E a evolução, ela se processa em 2 níveis, que é o nível intelectual, e questionar faz parte do nível intelectual. Kardec, inclusive, o livro dos médiuns, não é Kardec que fala, né? Erasto que fala. É melhor rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. É falar do livro dos médiuns, quando fala das comunicações espíritas, que toda mensagem deve ser analisada e questionada. Então, a doutrina espírita tem essa posição e está lá no Evangelho. Fé verdadeira é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé. É a fé raciocinada. Então, é claro, gente, que essa situação de um casal, inclusive no contato que a gente tem com companheiros judeus, a palavra Adão quer dizer pai do homem. E a palavra Eva, mãe do homem. Mas não quer dizer da humanidade. A etimologia da palavra é essa. Bem simples, né? E aí o Kardec vem perguntando como é que é essa questão da diversidade das raças. E eu sei que tem alunos ou antropólogos, encarnados ou desencarnados presentes, que vão contra essa expressão raça. Isso é uma confusão danada. Mas a época em que foi escrita a doutrina espírita, era esse o vocabulário que tem. Então, tinha um vocabulário de raça para falar diversidade, né? Em termos de etnia, em termos de costumes, em termos de até localização geográfica. E havia a palavra espécie para falar espécie humana. Hoje em dia, eu sei que a antropologia não se usa porque acha essa expressão raça um tanto discriminatória, um tanto preconceituosa. Mas a época da codificação era essa. E a gente sabe que, dependendo dos costumes, dependendo do clima, dependendo da alimentação, a gente tem formas de viver e de encarar a vida diferente. Eu fui jovem espírita, né? Fui jovem. Não tem muito tempo, mas fui jovem espírita. E aí, eu não sei por que vocês sorriem. E aí, fiz parte, né, desde do primeira, que não era nem Comerge, né? O primeiro encontro de mocidades espíritas. E aí, quando começou a ser Comerge, que é confraternização das mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro, nós juntávamos no local e vinham jovens do Rio de Janeiro, né? Alguns até de Minas, etc. Mas muita gente do Rio de Janeiro. E qual era a forma de apresentação? Eu já contei isso uma vez aqui, mas é muito interessante. Nós, do Rio de Janeiro, queríamos estar arrumadinhos. Então, levávamos lá a mochila, né, o colchonete, mas levávamos também as roupas. E, na época, tinha uma sandália que tinha um nome que é conhecida ainda hoje, que retornou, que era de plástico, aquela situação toda, e em determinadas cores. Então, a gente levava assim, né? Se entrava na sexta-feira e se saía quarta-feira, à tarde, então, mais ou menos, para combinar, principalmente às noites, com a roupinha, com o bonitinho, com toda aquela coisinha toda. A gente ia assim, né? E, naquele momento em que havia uma outra atividade à noite, a gente nem jantava, ia correndo para se ajeitar, para se arrumar. Mas o povo da região dos lagos, Barra do Piraí, vinha assim, ó. De bermuda, de sandália, e já chegavam assim, e chegavam cantando, aquele jeito todo. O pessoal serrano,
quase sempre eram vozes belíssimas e pessoas que sabiam a doutrina na ponta da língua. Éramos todos jovens, de faixas etárias semelhantes, mas a própria localização geográfica dentro do mesmo estado nos sugeria variação de comportamento, né? O Rio de Janeiro, esse sol, esse vento todo, essa situação toda, a gente é mais para fora, né? Agora, o pessoal que mora em região dos lagos, naquele momento, né, Búzios, Cabo Frio, é uma cidade que sobrevive de turismo, que está próximo ao mar. Então, nós temos dois fatores, o fator da pesca, e tem que vender o peixe, literalmente, para vender o peixe eu tenho que ter contato, eu não posso criar grande distância, né, entre o cliente e quem está vendendo. E também, como uma cidade turística, você tem que acolher o outro. Então, essa facilidade da comunicação e tudo. E não dá para ficar tão arrumadinho, de saltinho, essa coisa toda de batom, tudo isso, na beira da praia, porque vai vir um ventão, vai vir uma onda e a escova vai para o beleléu. Não vai dar para ficar escovadinho, nada disso, não. Vai ter que ser comum. Mas já na serra, o frio é muito grande. E em função do frio, o que acontece? As pessoas trabalham, estudam e se voltam para o interior. E dentro de casa é a leitura e a alimentação. E isso fazia, e as vozes, né? Até por causa da colonização europeia, essa cultura de música é muito grande na região serrana. Então, eram vozes belíssimas, treinadíssimas. Enquanto a gente cantava assim por cantar, era com partitura, tudo arrumadinho. Porque essa dedicação, quando está junto fazendo alguma coisa, é comum. Até porque o calor, a troca de calor, é propícia ali. Então, eu trouxe um exemplo simples. Rio de Janeiro, 3 questões geográficas, com culturas, hábitos, colonizações diferentes, influenciando no comportamento. Agora, vamos lá ver o nosso globo terrestre. Os etíopes, os arianos, é diferente, gente. É diferente. Um grupo de amigos nossos e fizeram uma viagem, né, à Europa, e aí chegaram assim impressionados. E falou assim, a gente aqui no Rio, no Brasil, a gente pega o nosso lixinho, põe na bolsa, mas daqui a pouco tem uma lixeira para descartar. Na Europa não existe isso. Você só vai encontrar uma lixeira no lugar de grande fluxo, como o metrô. Por quê? Porque cada um cuida do seu lixo e não é nem hábito você ficar comendo no meio da rua. Se você quiser comer, você vai sentar num lugar, vai comer e vai cuidar do lixo ali. Você não vai ficar distribuindo o lixo e a gente aqui tem esse hábito de andar. Então, ele fala que a diversidade das raças vem de quê? Do clima, da vida e dos hábitos. E ele fala dos 2 filhos da mesma mãe, que sendo criados em ambientes diferentes, daqui a pouco não vão ser nem identificados como irmãos. E é perfeitamente compreensível. E a reencarnação aí é belíssima. Porque essa semana, eu não posso, porque é gravado, viu, Bianca? Eu não posso falar o canal, não posso falar o programa, mas vocês vão entender. É um programa que são profissionais novatos, né? Que fazem lá, né? Numa grande TV aí. Vai. Então, eles fizeram uma reportagem sobre o funk. E foi apresentado um certo MC, que eu não vou falar quem é, mas é muito conhecido mesmo. E esse MC tem algumas mulheres. Algumas. E alguns filhos. E foi interessante que quando foi entrevistada uma das mulheres dele, a jovem jornalista, assim, mas como é que você vê isso? E ela falou assim, isso é normal, meu bem. E aí, o que a gente entende, gente? Esse homem, com certeza, vem do regime poligâmico, porque ele é assim, tinha até uma questão lá do carro, em que tinha, no carro dele tem todo mundo, né? As mulheres e os filhos todos, ele sabe o nome de todo mundo pela ordem, é tudo assim. E é engraçado que o harém vive em harmonia.
É só pela reencarnação, né? Porque esse nosso temperamento latino, não dá, né? Essa nossa latinidade não dá nem para pensar, que já dá para ficar arrepiada. Mas aquele grupo ali, com certeza, gente, não há dúvida, teve essa vivência. E aí você reencarna num país que não tem essa vivência legal, mas em termos até do grupo social, em que a atividade se estabelece, vale a pena, porque de repente é melhor eu ter a minha filha associada a alguém que tem um determinado poder econômico, que dá uma determinada estabilidade, ou do que de repente entregá-la ao crime organizado. Observa. E aí a criatura vem e estabelece aquele sistema, que já é algo vivido por ela como uma coisa normal, como algo que faz parte do senso. E nesse momento, a gente começa a entender Jesus quando diz: não julgueis. Porque a gente não sabe qual é a estrutura da nossa cabeça. Tem um livro, que vai ser o último livro de Hamed, Estamos Prontos, que vai ser lançado pelo Clube do Livro. Então, já sei que vai ser lançado, né? A gente já está dando aí uma premiere, uma primeira mão. Certo? E ele é baseado, muita coisa baseado, num antropólogo que escreveu uma obra, Por que Somos Como Somos. E esse Franz de Waal, que é o autor, ele começou a observar a raça dos bonobos, que é uma espécie dentro do ramo dos primatas, dos chimpanzés. E ali ele vai observando o quê? A organização social, a organização familiar, a organização política no jogo de poder. Então, quando o líder ele percebe que está sendo enfraquecido e tem um outro, ele começa a dar presentes. Ele colhe fruta e começa a dar, ó, quase não parece com esse tempo que a gente está vivendo, né? Mas fechei o parêntese. Começa a fazer umas coisinhas, então dá um presentinho, dá uma frutinha, né? Deixa ficar perto. Então ele vai explicando que essa estrutura que a gente acha que é tão nossa, que é tão superior, que é tão progresso, lá o animal, ele tem isso consolidado, mostrando esse progresso, essa dependência. É um momento muito interessante em que um determinado bonomo, né, está lá, ele entra em depressão, porque ele é um líder e ele começa a ver que ele perdeu o campo. Então, o que ele faz, gente? Quando aquele outro, que é o seu adversário, chega mais perto, ele começa a gritar, a chorar e a mancar. Ele cria uma doença que ocorreu num acidente com outro, mas que ele já estava curado. Para quê? Para, diante da comunidade, colocar o outro como culpado da doença e, através da doença, ele conquistar a simpatia dos outros. E é interessante que, ao final do capítulo, Hamed fala assim: isso lembra você alguma coisa? Analisando esse motivo do nosso comportamento. Porque quando Kardec traz aqui a diversidade das raças, e é bom que fique claro isso, não é mostrar que há alguém maior ou menor que o outro, não. Porque na visão espírita, como espíritos imortais que somos, não vai ser a vestimenta que vai nos caracterizar. Nunca. Nunca. Não é por estar num corpo assim, assado, por ter tal ou tal. Olha, isso eu aprendi numa das sextas-feiras aqui, que tem o trabalho de atendimento espiritual. Aí um espírito falou, eu gostei tanto quanto repetindo. Um espírito falou assim: não é por se ter umas letrinhas na cabeça que a gente vai ter as questões morais resolvidas. Então não vai ser o meu título, não vai ser o lugar que eu moro, não vai ser minha profissão, não vai ser meu salário, nada disso que vai me caracterizar. O que vai me caracterizar como alguém consciente do crescimento, eu assumir minha identidade como filho de Deus. Eu assumir minha identidade como espírito imortal. É a minha relação com o meu próximo como próximo. E sentir o outro como irmão. É isso que vai a nossa diferença entre Jesus, entre Madre Teresa,
entre uma irmã Dulce, entre o Chico Xavier e nós. A diferença é só essa, esse olhar, essa relação com o outro, esse interesse, esse sentimento com o outro, esse espírito de grupo ou de equipe, que na verdade somos da mesma espécie e devemos nos tratar como irmãos, que é o desafio nosso, gente. É muito fácil ser irmão quando há concordância, né? Mas começou a discordar, eu já começo a achar que o irmão não é tão irmão, não. É meio bastardo. Já viu essa expressão? O que é bastardo? Não, porque aí nasceu de uma forma ilegal. Não nasceu de forma ilegal, foi a mesma forma. A fórmula para a gente entrar na vida física é a mesma. Para todos os seres, não tem diferença, não. Por que eu tenho um olhar diferente? Não, mas é um nome de família. O que é nome de família? A gente já foi no cemitério e ficou lendo lá o nome de família? Qual é a diferença do jazigo da família tal do outro que está lá na cova comum? Ah, é só porque chove, né? E a pessoa pode tropeçar, aquela questão toda. Pois é, mas o resultado está ali, gente. Está ali. Para mostrar que não é a matéria que nos diferencia, que a matéria é apenas um recurso para a gente aprender. Altivo, eu gosto de falar isso muito para os médios, né, para a gente. Certa feita, ele virou para a gente, e aí a gente não fica sozinha nisso, tinha outras pessoas também. Ele falou assim, olha só, vocês não tenham dúvidas que esse investimento de estudo e trabalho que a Casa Espírita oferece é de graça. Com certeza, eu já sei que estou preparando, agora cada um vê a sua. Ele falou assim, eu e a Ivone, né? Que ele e Dona Ivone já falavam que tinham que resolver alguma coisa na Rússia, né? E que resolveriam lá. Agora, cada um de vocês vai pensando no investimento. Porque não é para ficar na belezinha do Brasil, não. É para reencarnar lá onde não tem a doutrina espírita, onde não tem Jesus, e falar isso. Gente, na hora que ele falou, eu me imaginei com uma burca. Já pensou, gente? Não é? Já pensou? Reencarnar mulher, médium, num lugar desse, espírita. Já pensou que coisa? E aí a gente há de ter saudades desses momentos nossos, né? Que vai ficar na cabeça assim, meu Deus, parece que em algum momento eu tinha um grupo que pensava que nem eu, né? Parece um grupo, né? Né? É que não precisava esconder para dar passe, né? Porque imagina, aí na burca, né? O passe vai ser assim, né? Ali dentro, a mãozinha vai, né? Escondidinho, né? Ah, engraçado, tinha um lugar que as mãos eram estendidas, que a gente falava livremente. É essa oportunidade reencarnatória que a vida está nos dando. E é esse exercício de liberdade que a gente está tendo ao longo do tempo. Porque quando eu reencarno em culturas diferentes, eu vou ter formas de ver a vida tão diferenciada que eu posso escolher a minha. Que não vai ser imposta por costume, por nada disso. Porque há quem reencarna em determinado meio e que pensa diferente, né? Mesmo que sofra determinadas retaliações, né? A gente tem aquela modelo, Noemi Campbell, né? Que sofreu um bocado lá na civilização onde ela nasceu, mas, mesmo assim, ela não deixou de abrir a boca para falar as coisas. Não tem espaço. Mas quando ela denuncia ao mundo o que acontece em sua terra, ela automaticamente faz um movimento em relação a direitos humanos, que vai mobilizar a sociedade como um todo e vai ajudar as futuras gerações, quem sabe até ela mesma, reencarnando naquele espaço. Olha que coisa interessante. E aí a história da Bíblia continua. Porque houve um grande dilúvio. E havia um homem justo, temente ao Senhor, chamado Noé. E o Senhor avisou a Noé que havia uma enchente. E Noé foi avisar para todo mundo, o pessoal começou a rir dele. Que enchente, coisa nenhuma, aquela risalhada toda. Mas o Noé era interessante, né? Porque a mulher e os filhos acreditaram nele. Olha que prestígio, hein? Né? Porque quando ele consegue convencer a família, tá bem, né? Né? Ele conseguiu convencer a família. E aí começaram a construir uma arca. Imagina, uma arca grande, muito grande.
A arca era tão grande que dentro da arca tinha que colocar um casal de cada espécie viva. Interessante que a gente vai estudando que tem animal que não se dá com o outro, não tem? Que marca território assim, né? Que se você chegar ali, faz assim, não tem uma coisa? Não estou falando de gente, não. Estou falando de animal irracional, né? Porque tem gente também que faz isso, né? Chegou assim, né? Não me toca, né? Ninguém pega. Mas tem animal que faz isso. Mas botou animal e vegetal tudo lá. O casal de todo mundo. E o casal entrou ali. E aí começou a chuva. E a água começou. Né? E foi entrando. E a arca foi subindo, navegando. E choveu 40 dias e 40 noites sem parar, um grande dilúvio. E daqui a pouco a água foi descendo. E Moisés então solta uma pombinha. E a pombinha vai lá procurar um galinho verde. Quando a pombinha traz o galinho verde, ele percebe que a água está baixando. Aí ela vai de novo, apanha mais primeiro uma folhinha, depois um galinho. Então ele percebe que está tudo bem, e aí sai todo mundo da arca. O mundo acabou ali. E aí começa o mundo de novo. Era um casal só e a família do Noé. Aí, quer dizer, essa família deu a civilização chinesa, né? Mas a indiana também. Que cultura, né? A etíope, a ariana também. E deve ter sobrado gente aqui para a América do Sul, né? Uns correram para cá e fizeram lá os índios, né? Os ameríndios. Gente, como é que naqueles 40 dias, 40 noites, eles se apropriaram de toda a cultura que é extremamente diferente? Uma cultura indiana, da ariana, da etíope, não é isso? Da americana, só para falar isso, é muito diferente. Como é que eles conseguiram guardar tudo na cabeça para não começar do zero? É raciocínio, né? E ainda tem aquela história que o mundo foi feito em 6 dias, não 6, porque no 7º Deus descansou. Porque ele não é de ferro, tem que descansar, né? Como é que vai trabalhar o tempo todo? Né? Tem que descansar um dia lá. 6 dias. Aí a gente acha que foi 6 dias mesmo, porque Deus é Deus. Olha o que a gente ouve. Porque Deus é Deus. E eu não duvido. Gente, ninguém está duvidando, não. Mas aí vai lá o arqueólogo, começa lá a cavar. E vai descobrindo umas coisinhas, que são os fósseis, né? As camadas. E ali se vê que numa época se usava certas ferramentas, mas em outra não usava aquela ferramenta, era outra questão, né? E encontra até roupa, ou não roupa, encontra ossos, e vai lá vendo as camadas geológicas da Terra, que falam da idade da Terra, porque assim é ano, né? Que vai passando. A gente não faz isso? Às vezes, quando a gente vai num lugar, ou até na casa mesmo, um ambiente que não foi limpo, a gente passa assim, pela poeira que tem aqui, isso aqui já tem tempo que ninguém limpou, né? Assim, né? E se choveu, se veio folha, se veio tudo isso, vai dizendo da idade, do tempo em que ali ninguém tocou. Assim é a terra também que vai sedimentando, que vai fazendo. Então, eles foram estudando. E para acontecer aquilo tudo, não dá para acontecer num dia. Não dá para acontecer numa noite. Foram períodos. Período de quanto? Aí falou, não, período de 100 anos, em princípio. Mas aí se viu que 100 anos é muito pouco, né? Em termos de arqueologia, é muito pouco. Em termos de tecnologia, não, né? Em tecnologia, 1 ano é muita coisa, mas em termos de arqueologia, é muito, muito pouco tempo. Aí foram vendo, né? Em milhares de anos. E esses cálculos, gente, da grande verdade, são hipotéticos. Eu tenho uma irmã da área de matemática e de física, e eu brincava com ela e falava assim, pois é, você é da área das exatas. Ela disse, não é exata não, Deus. Se você estudar bem matemática, né, tudo parte de hipóteses. E aí você trabalha para provar aquela hipótese e vira uma tese, né? Mas, na verdade, tudo começa, ela sempre fala isso, né? Do sonho, do pensamento de alguém genial. A pessoa pensou alguma coisa e começa a estabelecer códigos. Então, quando a gente decora o número certinho, não, porque tem não sei quantos milhões de anos, vamos dizer que alguém guarde numa arca de Noé, numa cápsula do tempo, né? Isso que a gente está falando hoje.
Aí, quando a gente até reencarna, se tiver acesso a isso, eu falo assim, mas que bobagem que aquela mulher falou, hein? Que coisa esquisita, hein? Agora vê o que são não sei quanto tempo, porque não tem uma previsão. Há uma estimativa, mas isso não é algo fechado. Então, quando se fala nessas concordâncias bíblicas, se nós interpretarmos, poderemos chegar a algumas conclusões. Mas se nós levarmos ao pé da letra, fica tudo muito estratificado, gente. Principalmente nesse momento em que a gente tem acesso ao estudo das civilizações. Antigamente, para eu estudar determinada civilização, era um tempo danado, tinha que viajar até lá e demorava muito tudo isso. Hoje em dia, pela própria questão da comunicação, os documentos chegam até nós, na nossa casa, se a gente sair. A gente pode ter uma linha de pesquisa, uma linha de entendimento bem acessível, bem fácil. Então, a gente vai vendo que não é bem assim. Que são figuras simbólicas. É claro que os profetas, inteligentíssimos. Médiuns, porque a palavra profeta quer dizer médium. E como médium, a maioria deles tinha que manter visão. E eles colocavam quadros daquilo que eles estavam vendo. Tirando de profeta, discípulo, se a gente olhar o último livro bíblico, que é o Apocalipse, foi João, já velhinho, gente. Mas não estava esclerosado, não, porque ele estava velhinho já. E pregou muito, ele foi descansar na ilha de Pátimos. E nessa ilha, ele começa a ter visões. E ele escreve aquelas visões. É um dos livros dificílimos da Bíblia, porque são visões e a interpretação do fato mediúnico é que é o problema, né? Porque o fenômeno é o fenômeno. Mas aí tem, e aí Kardec fala em Livro dos Médiuns, que médium é o intérprete dos espíritos. Interpretar o fenômeno, eu vou ter que ter o quê? Repertório. Trabalho de intérprete é algo muito difícil. Porque eu só consigo interpretar se eu tiver conteúdo. Certa feita, nós fomos assistir a um ensaio do Coral Despertar, um coral muito bonito, né? Um coral espírita muito bonito. E eles faziam ensaio no Colégio Militar. E naquele dia, aquela tarde, a gente foi olhar, e era justamente o dia em que estava lá a técnica vocal. A professora de técnica vocal. E eu fiquei escandalizada com o que vi. Eu não conhecia, né? Não é a minha área. Porque ela falava assim, por exemplo, para o pai do maestro. E o maestro é otorrino, tem essa área. E fala assim, olha, fulano, ela passava o vocalize, cantava lá o trecho da música tal, e ela falava assim, olha, sua voz está no ponto, está tudo certo, está afinado, mas essa sua forma de cantar, com o pescoço assim do lado, é ridículo para o homem da sua idade. Aí daqui a pouco foi lá um jovem, um outro tenor. E aí a mesma coisa, vocaliza, o trecho da música, tudo isso. E fala assim, olha, fulano, você está a voz bem colocada, está tudo certo. Agora, a verdade é que você é um malandro. Com certeza você não treina todo dia. E não há como falar que não se treina, não. Porque, afinal de contas, treinar, a gente treina no metrô, em qualquer lugar, tudo isso. Agora, com esse jeito assim, o que você está fazendo com a sua voz? E aí, né, foram poucos aqueles que ela falou que estava bem. Mas é um coral que eles não cantam com naipe. Quem entende de música é isso, né? A gente põe soprano, mezzo, contralto, né? E atrás, tenor, né? Barítono, baixo, tem arrumação. E o fácil é um ajudar o outro, porque está no mesmo naipe, no coisa de voz. Eles cantam todos misturados, cada um na sua voz. Todos misturados, não tem nada. Aí eu cheguei em casa, né, assim, assustada com aquilo que eu tinha visto, quer dizer, edificada, porque depois eles cantaram muito, eu fiquei feliz, né, com a qualidade. Mas assustada com aquele comportamento, e cheguei e falei para o Éber, meu marido, falei assim, Éber, o que eu assisti, comecei a contar. Eu disse, é técnica vocal, é assim mesmo. Eu falei assim, como é que é assim mesmo, Éber? Um profissional, cara, eles pagam um profissional para falar tudo isso? Aí ele virou e falou assim, você já viu algum grande artista cancelar o show porque está resfriado, está rouco, tudo isso? Eu falei assim, não, nunca vi.
mais gente fica resfriado e rouco, não fica? Claro que fica. Mas sabe por quê? Porque graças ao trabalho da técnica vocal, ele sabe quando está resfriado, em que ponto do diafragma ele vai colocar a voz para manter aquele padrão. Ele aprende isso. E aí eu entendi mais do que Kardec falou, quando disse que médium é intérprete dos espíritos. E aí eu entendi mais do que Kardec falou, quando a gente, muitas vezes, como médium, né, é submetido pelos espíritos a determinadas disciplinas. Por que é que eu tenho que orar todo dia? Por que é que eu leio evangelho todo dia? Por que é que eu tenho que ter um trabalho assistencial? Por que é que eu tenho que ter isso, aquilo, outro? Por quê? Porque eu tenho que ter repertório, eu tenho que ter recurso para, na hora em que houver o maremoto da dificuldade na vida, a tristeza, a perda, a doença, eu continuar a ser médium, eu me colocar e interpretar a mensagem com fidelidade. A gente entende isso. E o que isso tem com a diversidade das raças humanas? À medida que eu reencarno em meios diferentes, eu vou formando no meu baú de experiências tão diferenciadas que um dia eu vou conseguir ver todo mundo como irmão. Um dia eu vou entender isso aqui, ó. A sucessão ilimitada dos mundos e a imóvel eternidade. Eu vou ter um entendimento de Deus, que é o entendimento dos espíritos puros, que são aqueles que compreendem Deus e são os executores das suas leis em todo o universo. E aí ele fala num outro ponto, que é a pluralidade dos mundos habitados, que eu acho que é muito tranquilo isso. É muito tranquilo desde o momento em que eu ouvi aqui, aprendi aqui, né? O companheiro falou assim, vou até falar quem foi Paulo Nagai, muito bom. Ele falou assim, imaginemos, e na época que ele falou isso, já tem alguns anos, um grande condomínio, e um grande condomínio de apartamentos é assim, né? Rua A, B, C, D, até o Z, bloco 1 da rua A, bloco 2, bloco 3, até não sei quanto, né? Então imaginemos esse imenso condomínio. E de repente, o construtor delibera, o dono do condomínio, que só vai ser habitado o apartamento 305 do bloco 10 da rua I. O que a gente acharia, hein? Que desperdício, né? Que falta de inteligência. Mobilizar tanta gente, porque planeta não surge pelo estalinho de Deus, não. Planeta surge pelo trabalho de espíritos que estão em condições de edificar. Por isso que Jesus é considerado por Emmanuel o governador espiritual do nosso planeta. Porque na elaboração da nossa casa planetária, Jesus foi um dos espíritos que mais se destacou. E aí não foi de forma milagrosa, não. Eu gosto muito do A Caminho da Luz, porque ele bate muito até com as informações científicas, gente. Tem um capítulo que fala dos ensaios assombrosos, porque em determinado momento os elementos se misturavam e davam convulsões. Então eram vulcões e daqui a pouco havia resfriamento. E fala até nesse livro o trabalho do Cristo para descobrir essa nossa forma humana para a habitação do espírito imortal no nosso planeta. Porque aí a gente começa a pensar, mas como é que vai morar gente em Marte se não tem água? Será que todo mundo precisa de água para viver? Esse nosso corpo vai todo por água abaixo, né? Porque 60% de água é coisa aberta, o que sobra é pouquinho. Mas não quer dizer que toda a vida seja assim. E Kardec fala até aqui na concordância bíblica. Se não existissem peixes, a gente não veria a possibilidade de se viver dentro da água. Mas se vive dentro da água, né? E até um grupo aí pesquisando que se houver alguma coisa, vai lá para dentro da água, né? E tem até umas coisas faladas, que há umas estruturas e tudo para estar ali. Tem os outros animais do meio aéreo, né? Que aguentam grandes temperaturas. Já viram, gente? Lá nos Andes, aqueles animais que vivem ali, naquela questão toda. Então, a gente vai entendendo que cada corpo
é adequado àquele planeta. Vou entrar na seara que não é minha, mas vale a pena, né, Hélio? Olha só, né? Quem se trata por homeopatia sabe, né? O que a homeopatia faz? Ela nos oferece os elementos do planeta que estão faltando para o nosso equilíbrio. É assim. E observa que a homeopatia, ela não atua só no corpo físico, porque quando tem uma dinamização lá altíssima, e o materialista vai no laboratório e vai falar assim, aqui só tem água, não tem nada, né? Mas como é que a dinamização altíssima daqui a pouco vai me dar uma situação tal que vai até me mudar um comportamento? Vai até sofrear uma situação indesejável. Por quê? Nosso perispírito é constituído dos elementos que fazem parte do planeta Terra. Por isso, esse povo que fica falando assim, vou mudar de planeta, começa a pensar que vai mudar de perispírito. Que não é só fazer, vou sair do planeta, que esse planeta está muito esquisito para mim. Vai para o outro para ver como é que vai ser só, né? Porque a gente vai ter que absorver. E aí a gente até entende a vinda de Jesus à Terra. Porque a gente acha que o grande sacrifício foi a crucificação, foi isso e aquilo. Mas existem alguns estudiosos, alguns espíritos que nos dizem que o tempo de Jesus, né, para condensar, para pegar os fluidos melhores do planeta, foi mais ou menos 600 anos. E a gente tem a informação, né, através do Boa Nova, que quando Jesus veio ao planeta, a simples presença dele fez com que houvesse um movimento diferenciado na Terra de alegria, de produção, de tudo isso. E na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é belíssimo, falando quando Jesus veio na Amazônia. É muito lindo, gente. Os pássaros cantando como sinfonia, né? As flores tendo uma exuberância. Por quê? Vamos imaginar aquilo que eu falei na música Voa Pensamento. O amor nos faz sentir o Criador. Aonde chega alguém que ama muito, naturalmente o ambiente vai se modificar e para melhor. Porque é esse amor que faz com que o progresso chegue, gente. É esse amor que vai estimular o crescimento, que vai estimular a evolução, que vai estimular a descoberta, que vai estimular a beleza, o surgimento e a procura da verdade, a valorização do outro. É o amor que vai fazer isso. Então, a presença de Jesus, a presença amorosa de Jesus na Terra, fez, né, ele que é o governador, que a própria natureza tivesse um movimento diferente. E é essa a expressão, essa fala que os espíritos nos trazem, né? A constituição é diferente, o corpo é diferente, mas em realidade, todos nós somos irmãos. Então, que a gente possa sair daqui com esse sentimento, né? O sentimento de gratidão a Deus por ter nos criado. A certeza que todos nós estamos caminhando e que o progresso é uma lei. Mesmo de forma não tão consciente, a gente será melhor. Mas se a gente quiser se conscientizar disso, com certeza, como filho de Deus, eu vou buscar o melhor para mim. E dentro desse melhor que eu recebo, eu tenho por obrigação oferecer também à vida alguma coisa do melhor que eu possa. Não é o melhor do que ninguém, não. E aí a gente encerra com uma frase de Alexandre, no livro Missionários da Luz. Ele fala assim: quem faz o que pode, merece o salário da paz. Que a paz possa ser o nosso salário, o fruto de todo o esforço que nós estamos fazendo para nos portarmos como filhos de Deus e irmãos de Jesus. Que Ele nos abençoe.